Olá, tudo bem, Carioca? Tudo bem. Estamos começando aqui mais uma entrevista do Todos Pocket. Para começar, eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo e contasse um pouquinho sobre sua trajetória. Quem é Carioca? Então, meu nome é Luiz Renato Silva da Veiga, vulgo Carioca, né? Tenho 45 anos, venho de uma família muito pobre, né? Onde meu pai abandonou minha mãe com 5 filhos e minha mãe, uma mulher guerreira. Passei um tempo na rua vendendo doce, limão e algumas coisas, né? Já com 8, 9 anos de idade, a gente já trabalhava, né, para ajudar dentro de casa. A gente morava numa kitnet e mesmo tendo a vida muito difícil, muito pobre, nós sempre aprendemos a ter sonhos. Eu lembro que numa dessas casas, num barraco, na verdade, uma avenida que a gente morava, num lugar chamado Portugal Pequeno, em São Mateus, em São João de Meriti, minha irmã mais velha e eu, Penha, nós ficávamos pegando moeda e nós desenhávamos num papel como se o dinheiro estivesse multiplicando pra gente. De tão difícil que era a nossa vida. E aos domingos, final de semana, a gente vendia peixe frito na beira do campo, as pessoas ajudavam a gente dessa forma. A gente não pedia esmola, a gente oferecia trabalho e com esse trabalho a gente tinha oportunidade. Então, desde pequeno, a gente sempre correu atrás, sempre batalhou. Nunca foi fácil. Até porque eu fui uma criança muito difícil, criança de rua que eu falo assim, não abandonada pelos pais, pela mãe pelo menos, né? Mas minha mãe trabalhava o dia todo, dona de casa, para sustentar os 5 filhos sozinha, e a gente na rua ficava disperso, como muita garotada hoje que a gente vê por aí. Porém, com responsabilidade, nunca usamos drogas, nunca bebemos, nunca fizemos nada disso, mas tínhamos as nossas artes. Pegava ônibus para dar calote, já caí de ônibus, fiquei desmaiado no meio da rua, isso com 9 anos, 8 anos, não lembro. Já fui atropelado por uma Kombi no sinal, vendendo no sinal. O cara falou, atravessa. Eu era muito mirradinho, fui atravessar, ele me atropelou. Essa é basicamente a minha história. Já fiquei preso no trem, a mania de querer surfar em trem, sendo moleque, 13, 12 anos. Era coisa de umas artes que a gente fazia, né? Que só a gente sofria, descer de patinete, quebrar cara, né? Descer do morro, asfalto novo, aqui onde a gente morava não tinha. Quando botava o asfalto novo, a gente descia e às vezes se quebrava todo. Então esse é o Carioca, né? Cheio de traumas, mas traumas não psicológicos. Graças a Deus que nós aprendemos a superar todas as nossas dificuldades com um sorriso no rosto. Às vezes as pessoas não entendem, pô, você com 45 anos, parece um moleque, só vive rindo, só vive brincando. Pô, quem já sofreu tanto nessa vida, o que vier pra gente hoje é lucro. Então, meu irmão, só se vive uma vez. Seja feliz sempre. Não importa quem acha errado. E hoje, você acha que esse início ali trabalhando com venda, trabalhando com a comunicação de alguma forma para sobreviver, te trouxe hoje como comunicador? Claro, ó. A experiência em vendas nas ruas, vendendo, trazendo a memória aqui, a gente vendia, eu e meu irmão Leandro, falecido Leandro, a gente vendia em umas áreas da Baixada Fluminense, doces durante a noite. Pra gente era uma aventura. Com isso, nos fez conhecer muitas pessoas, abrir pra gente muitas oportunidades, claro, muitas coisas ruins, e a gente sabia separar todas elas, porém, nunca deixou a gente passar necessidade. Aquela fome de você não ter, às vezes, claro, aperto a gente sempre passou, porém, fome de, vai faltar isso e aquilo, graças a Deus não, porque a gente sempre tinha uma maneira de correr atrás do nosso sustento, sem depender de A, de B, de governo, ainda que tivesse muitas pessoas que estenderam as mãos pra gente, mas a gente sempre aprendeu a correr atrás. Então, começando lá, às vezes as pessoas falam, mas foi tão deprimente uma criança na rua vendendo. Pra mim foi uma experiência surpreendente, eu não tenho trauma nenhum desse dia, pelo contrário, eu só tenho memórias boas. Então, assim, pra mim só foi alegria, todas as experiências que eu vivi na rua, com vendas e com pessoas, para mim foram maravilhosas. Claro, com muita luta, com muito sacrifício, para não dar calote em ônibus. Depois de grande, a gente já andou mais de 2, 3 horas a pé. Eu trabalhava como vendedor para uma empresa chamada Buri, que fornecia coisas da antiga Panasonic, Brastemp. A gente vendia, como aqueles caixeiros viajantes, vendíamos de porta em porta e a gente ia de cidade em cidade vendendo. E um dia eu lembro que a gente ficou sem receber o dinheiro da comissão e a gente ficou num lugar chamado Rio das Ostras, lugar paradisíaco. E o que aconteceu? Eu fiquei sem dinheiro, eu dormi no posto de gasolina
adulto já, sem dinheiro para voltar para meu bairro. De manhã eu comecei a andar pedindo carona e ninguém podia dar carona, porque geralmente era caminhão de combustível, então não pode dar carona. Então eu comecei a caminhar de 6 da manhã até 1 da tarde, deu 4 horas da tarde, e eu não esqueço que um caminhoneiro da Nestlé estava vindo de Rio das Ostras para ir para Bom Sucesso, Vila do Pinheiro, que era a região deles ali. E ele me ofereceu, pagou meu almoço, ofereceu minha carona, me deixou em frente à Fundação Oswaldo Cruz, e dali eu peguei uma van de carona também até chegar à minha casa, e chegaram lá, pagaram minha passagem. Então assim, mesmo com esses perrengues todos, eu não me arrependo de nada. Sempre foi aventura, sempre foi muito bom. E esse trabalho com vendas me trouxe até aqui hoje. Se hoje eu não passo necessidades, é porque eu sei me comunicar, sei chegar em todos os tipos de pessoas. Nós sabemos tratar todo mundo bem e todos nos tratam bem também. Você pode contar um pouquinho pra gente como é essa caminhada de trabalhos e um pouquinho do que você faz? Porque eu usei o termo comunicador. Conta pra gente um pouquinho sobre os trabalhos que você teve e hoje como carioca se torna empreendedor nesse ramo. Porque é diferente, né? Você trabalha com empreendimentos e potencializa eles. Como é essa caminhada? Já trabalhei de tudo nessa vida, né? Eu já fiz de tudo nessa vida aí, maneira de guarida. Então, já fui camelô de banca de feira. Tive uma oportunidade, garoto ainda, para trabalhar com um senhor chamado Américo Cristiano. Fui para a roça com eles, aprender a plantar alface e plantar verduras. Trabalhei como vendedor de feira, trabalhei como ambulante. Tentei trabalhar em ônibus, mas aparentemente, não parece, mas eu sou muito tímido. E entre ficar no ônibus preso, vendo a cara dos outros, eu prefiro ficar andando pela rua e vendendo. Teve uma época da minha vida que eu fui morar na Zona Oeste, próximo à Barra da Tijuca. Ali eu também precisava de um dinheiro extra. Eu vendia da Barra da Tijuca, freguesia, Jacarepaguá inteira. Eu saía 9 horas da manhã com meus doces, vendendo doce. Que eu não, na verdade eu nem vendia, a gente pegava o doce e a gente ia nos estabelecimentos e a gente deixava lá, meu irmão, semana que vem você paga. Deixa aí, semana que vem você paga. A gente deixava uma renca de doce, na outra semana a gente vinha com outros doces, deixava os novos e pegava o dinheiro do antigo. Fui trabalhar no estúdio como operador de áudio, operador de mesa. E durante muito tempo... Como foi esse processo como operador de áudio? Cedo? Demorou mais um pouco? Já estava ligado à parte de comunicação? Como operador de áudio, né? Eu conheci um colega que ele já trabalhava em rádio desde novo e ele me apresentou a rádio. A rádio, para mim, foi um divisor de águas. E eu lembro que quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, ele já trabalhava. Eu lembro que ele comprou um imóvel para ele, para uma determinada finalidade. Eu lembro que na época foi R$100 mil. Isso em 2007. E ele passou algumas dificuldades. Ele não morava de aluguel, mas ele morava na casa do terreno dos sogros, mas do sogro tinha água, luz para pagar, comida. E mesmo ele trabalhando nessa empresa, ele passou aperto. Porque quando a gente investe em um empreendimento, e hoje eu sei o que é isso, porque eu tenho investido também, às vezes a gente passa um aperto dando melhorias. E foi que esse meu amigo buscou uma melhoria. E eu tive uma ideia, meu irmão estava chegando do Chile. E moral da história, eu peguei esse telefone do meu irmão, era um Sony Ericsson, tocava MP3. E eu falei, velho, você tem uma voz boa. Irmão, vou pegar você. Como eu tenho essa mania de vender, e eu gosto de vender o produto da pessoa, eu visto a camisa da pessoa. Se a sua empresa é calçados, eu vou vestir o calçado. Se a sua empresa é terno, eu vou vestir o terno. Eu vou vender a sua empresa porque eu acredito nela. Eu acredito que o locutor, o operador, seja quem for, o blog, como hoje em dia tem muito, ele tem que vestir a camisa da empresa, ele tem que ser um funcionário a mais. Então, ele me ofereceu a oportunidade de trabalhar como operador de áudio, me ensinou muita coisa. Depois de operador de áudio, me ensinou a ser sonoplasta, que hoje eu gravo vinhetas, né? Hoje eu tenho o meu estúdio aqui, eu gravo vinheta, eu mesmo sonorizo, eu não preciso botar minha voz e enviar para outra pessoa fazer, não. Eu coloco a voz, eu coloco as trilhas, eu coloco o arranjo, eu coloco o que eu quiser, os efeitos e faço. Ele me ensinou tudo isso, sou muito grato a ele. E quando ele foi fazer esse trabalho, era para uma empresa que precisava colocar um programa semanal na televisão, no estado, para todo estado. E eu falei, vou levar sua voz. Ele falou para mim, não, minha voz é ruim, porque a gente que grava, a gente acha a nossa voz ruim. Eu acho a minha voz ruim até hoje. E ele falou, não, minha voz é ruim. Aqui na empresa eu sou sonoplasta, eu não sou locutor. Mesmo ele fazendo locução, na empresa ele não é locutor, ele é sonoplasta.
E eu falei, vou levar assim mesmo. E na cara e na coragem, eu fui até um determinado lugar. Cheguei lá, quero falar com o fulano, o responsável pelo estado me recebeu. Eu tenho uma voz aqui que vai vender, velho. Todo mundo conhece. Eu não sei se pode falar, mas foi a Igreja Mundial, né? Aí eu fui lá na Igreja Mundial, conversei com o bispo Gerler Marques. Era um cara que tomava conta de todo o estado, um cara de difícil acesso. Eu tive acesso a ele, foi Deus nesse dia. Falei, ó irmão, eu quero revolucionar a chamada de vocês. Que todo mundo no Rio de Janeiro conhecia a Universal, conhecia a Assembleia de Deus, mas não conhecia a Igreja Mundial. Então, as pessoas conheciam o Valdomiro Santiago como o homem do boné, o homem do chapéu, o homem daquilo, o homem dos gado, o homem, né? Mas ninguém sabia quem era o Valdomiro Santiago. E eu tive a ideia, vamos gravar uma vinheta, que na época era terça-feira do Milagre Urgente, para o Rio de Janeiro, e vamos colocar a voz, porque ele tinha um bordão que ele falava, glorifica de pé, Brasil! Quando ele falava isso, e fala até hoje, a galera já sabe que é, às vezes não sabe o nome do cara, mas sabe quem é. Você tá entendendo? Então, assim, aí eu falei, vamos botar a voz dele, vamos gravar. Aí assim eu gravei 3 vinhetas, gravei uma de terça-feira, gravei uma de domingo, gravei uma de sexta, botei no celular e apresentei lá na sede. Sim. E ele gostou, falou, não, eu quero. E eu quero fechar um contrato para fazer para o Rio de Janeiro todo. Eles estavam pegando uma rádio, na época, e tinham cobrado um valor muito caro para ele fazer a plástica da rádio. Eu falei, Fernando, vamos fechar lá, velho. E aí? E assim nós fechamos o nosso primeiro contrato, não milionário, mas um contrato que nos rende até hoje, vão fazer 20 anos já, que esse contrato nos rende através desse colega, hoje colega amigo, Gerley Marques, né? Junto com o Fábio, que abriu as portas pra gente lá. E eu lembro que ele sem dinheiro nenhum para pagar as contas de luz, eu falei, ó, a única coisa que eu preciso é que você me ajude com 3 meses antecipado do pagamento. Mas a intenção qual era? Era pegar e ajudar o amigo. Não era ficar com o dinheiro, não que a gente precisava só do dinheiro, né? E ele foi e adiantou pra gente um valor, né? Eu lembro que ele nos deu até numa sacola plástica. E eu peguei o ônibus, que eu tava de ônibus nessa época, eu tava sem carro. Peguei um ônibus e a gente foi pra casa, tá aqui, ó. Ele botou a vida dele em dia. E dali surgiu outras oportunidades. Depois ele fechou outros contratos, conseguiu fechar um contrato de 30 mil reais. E a comunicação, né, trouxe pra gente isso. E de lá pra cá, meu irmão, eu não quis trabalhar com outra coisa. Eu falei, vou trabalhar só com comunicação pra vender a empresa das pessoas. Eu sei que eu não sou bonito, eu sei que eu não tenho a melhor voz, eu sei que eu não tenho os mais milhões de seguidores, mas eu me comprometo sempre em vender e levar a sua marca a outro patamar. Por quê? Não é uma coisa só que eu sou formado, é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo, eu respiro isso. Se você me der sua sogra, eu vou vender, meu irmão, como se ela fosse sua mãe. Pode escrever que eu tô te falando. Quando é que você entende esse movimento de a minha voz pode ser a minha empresa? Você fala que foi esse primeiro trabalho e como é que vão aparecendo os outros trabalhos? Você começa a bater para outras empresas, começa a divulgar o trabalho, foi de boca em boca? Como é esse movimento? Isso é interessante. Quando nós começamos a fazer em 2007 esse tipo de trabalho, nós gravávamos em CD. E por não ter carro, a gente gravava e toda semana tinha uma reunião. Toda terça-feira uma reunião, a gente conseguia reunir a galera no Rio. E o que a gente fazia? Pegava os textos dos caras, ó, grava Niterói, São João de Meriti, Caxias, Nova Iguaçu, não sei o que, pá. Grava. Semana que vem eu trago CD pra você. Aí eu ia pra cidade, comprava um fardo de CD, com 100 CDs, gravava os CD, pá. Nesse meio tempo, eu fazia um freelance, que geralmente as pessoas não tinham músicos ou trilhas sonoras. Eu gravava as músicas, né, chamava uns amigos para gravar as músicas no teclado, botava a voz e eu levava as músicas para também. Quando o cara ia me pagar a vinheta, que era R$ 25 na época, né, ele já comprava um CD com música, R$ 10, CD com trilha, mais 10. Aí eu chegava lá geralmente duro. Era fato, eu chegava duro, sem dinheiro. Eu ia às vezes só com a passagem. 8 horas da manhã eu tava lá. Aí veio o primeiro. Cadê meu CD? Trouxe. Como são 3, toma. 75 aí, pronto. Aí levantando dinheiro. E tinha dia que eu saía de lá com 1.500, R$ 2.000. E dia não. De 8 da manhã, 1 da tarde. Dava 1 hora da tarde, eu metia o pé pra casa, pai. Uma vez na semana. Então, para aquela época, R$ 1.500 era muito dinheiro. Claro, era fácil? Não era.
que era a semana toda gravando, a semana toda fazendo as coisas. Muitas vezes eu tinha que entregar o CD na empresa do cara, onde o cara estava. Já fui entregar em Itaperuna, e Carlos tinha saído do Rio e tinha ido para Itaperuna, e precisava de uns trabalhos. Eu falei, não, vou aí levar, meu irmão. Ele fez o pagamento, na época era TED, fez o pagamento, peguei o material gráfico dele, viajei 6 horas, chegou em Itaperuna, ele me recebeu, me buscou na rodoviária, e descansei, e depois no mesmo dia voltei para o Rio. Então assim, é um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, e mesmo com dificuldades eu ia. E quantas vezes eu já fui entregar o material e o cliente não tinha o dinheiro. E aí... Nossa, e aí, fazer o quê? Voltava, deixava o material e voltava sem o dinheiro. Mas nem sempre foi fácil, nem sempre é fácil. Porque quem vê close não vê corre. A verdade é essa. Então, como você falou, e como é que chega esses trabalhos? Nesse trabalho de 2007, a gente fez um e foi de boca em boca espalhando. Hoje a gente faz esse trabalho de 2007 até hoje para o Brasil todo. A gente viaja o Brasil todo com a nossa voz, sem conhecer às vezes o lugar. A rede social hoje, ela te impulsiona ou você acha que atrapalha um pouquinho? A IA te atrapalha um pouquinho? Como é esse movimento para você? Então, a rede social em si hoje é muito bom. Porque o que eu fazia e demorava para eu entregar, hoje eu entrego mais rápido. Eu gravo aqui, eu chego aqui, gravo. Alô, fulano de tal, mercado tal, pum. Em 5 minutos o cliente recebe. Antigamente era uma demora. Eu lembro quando a primeira vez que eu vim em Salvador, João Pequeno, e eu trouxe meu notebook, ele que eu gravo tudo nele, meus programas estão tudo nele. Eu cheguei aqui para fazer um trabalho, eu queria trabalhar e eu não podia porque não tinha internet. Mas só que eu consegui até com um amigo, eu tenho o Velox, parecia mais um Lerdox, porque não funcionava legal e era uma luta, mas mesmo assim conseguimos trabalhar. Então a internet impulsiona muito. Tem muita coisa ruim na internet? Tem muita coisa ruim. Mas se você souber usar a internet para ganhar dinheiro, meu irmão, você faz. Meu Instagram não é bombado, igual dos nossos amigos, Mortadela, né? Danone, vamos falar aqui da região, né? Negão do Sonho. Não é um negócio, como ele é badalado, não. Mas ele tem nos dado resultado. Mesmo com poucos seguidores. Se você quiser seguir, tá? Segue a gente. Para dar essa moral. Deixa o arroba pra gente, por favor. Vou deixar @Carioca Locutor Oficial. Mas, independentemente, a gente sempre vai procurar vender como se a gente tivesse milhões. Porque eu vim de uma origem assim, às vezes a gente fazia palestras para uma pessoa como se tivesse 1 milhão. Como eu já fiz palestra para 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e já fiz para 10, para 1. Eu não tenho essa frescura comigo. Se a loja é bonita, se a loja é feia, eu vou vender o seu produto. A internet ela tem ajudado muito nisso. A inteligência artificial, ela não nos atrapalha. Eu uso algumas coisas nela para edição de cartaz, mas na questão de humanidade, vou fazer um comercial com a IA. A IA vai apresentar seu produto, mas ela não tem alma para vender o seu produto. Ela não tem aquela vontade, né? Vai fazer a vinheta. Não vai vender a vinheta do jeito que ela tem que ser vendida. Não vai vender os seus produtos do jeito que ele deve ser vendido. Vou fazer um jingle com a IA. Às vezes as pessoas mandam pra gente cada jingle aqui, eu falo assim, rapaz, quando é o ser humano, é melhor. A gente faz jingles, produz, né? Então eu tenho uma equipe no Rio que faz com a gente, e assim, eles botam a vida deles, entendeu? Então assim, a IA, pra mim, e nada, nem fede nem cheira, por enquanto. Vamos esperar ela melhorar aí, quem sabe ela vai agregar muitas coisas pra gente. Conta um pouquinho como é que Carioca virou Baioca. E foi um grande desafio empreender aqui em Salvador? Você vê muita diferença daqui para o Rio de Janeiro? Rapaz, a minha história para virar barioca, baiano e carioca, foi o seguinte. Eu tinha um carro, né, Picasso. Ele quebrou numa terça-feira, Tive necessidade de pegar ônibus, né, em um bairro chamado Gramacho. Quando eu peguei o ônibus em Gramacho para ir para casa, e assim que eu entrei na roleta lá, eu olhei para trás, tinha um pessoal lá atrás, tinha um negão. E no meio do negão, o negão tava no meio, tinha 2 mulheres do lado dele. 2 morenas. E quando eu olhei, eu falei, meu Deus, que isso, hein, morena? Beleza, entrei, paguei a passagem, encarei o negão, que eu sou, né, desassombrado com falo baiano. Aí, o que aconteceu? Chegando lá, entrei, sentei no ônibus, que eu sempre gosto de sentar na janela, no canto.
Sentei. Chegou num bairro chamado Lote 15, que geralmente entrava fiscal para fiscalizar as passagens, que é a passagem direta ou meia. E eu vi que o negão desceu com a mulher. Quando eu vi que o negão desceu pela janela, eu olhei para trás. A morena estava lá. Aí eu olhei e falei, pô, vou para trás. Fui lá para trás, sentei lá no final. Aí comecei a olhar pelo vidro. E como um bom carioca, Rio de Janeiro continua lindo. Rio de Janeiro. Alô, Realengo, aquele é bravo. E então, quando eu vi, eu olhei pra cara dela e falei, ô, morena, eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo. Você é linda demais. Aí deu meu cartão. Tá aqui, ó, Paraíba, meu cartão. Dei pra ela, tadinha, inocente. Pegou o cartão, achou que era grande coisa. Me chama! Ela chamou e quando chamou, estamos aqui até hoje. Estamos aqui até hoje, graças a Deus, claro, com muito perrengue, que a vida de casado não é fácil. Quem fala que é fácil é mentira. Não é fácil, são duas cabeças pensantes. Ninguém é ignorante, ignorante que eu falo de cabeça, ninguém é burro, traduzindo, né? Então cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua formação. E às vezes é necessário a gente aprender a respeitar a opinião do outro, né? Porque isso é viver casado. E a gente tem alguma coisa hoje, foi por causa da nossa parceria. Gente, mulher cozinha pra caramba. É uma excelente dona de casa, uma excelente empreendedora, que ela é empreendedora. Não precisa de homem pra nada. Mulher, homem, entenda. Eu conheço essas mulheres aí. Minha mãe não precisa de homem pra nada. Sustentou os 5 filhos sozinha até se casar de novo. Mesmo meu pai abandonando ela. Minha esposa nunca precisou de homem pra nada. Viveu sozinha no Rio de Janeiro, longe dos pais, mesmo nova. A minha sogra é outra mulher que não depende de homem pra nada. Minha mãe, minha esposa, minha sogra. Aí vem minha mãe e tem minhas irmãs. Outras que não precisam de homem pra nada. Sempre foram bem resolvidas financeiramente com a vida delas. As minhas cunhadas, o mesmo esquema. Se o homem pensa que precisa, irmão, tá equivocado. Que as bichas são quebradeiras, as bichas são do rapaz. E minha sogra, né? Como eu falei, minha mãe, minha sogra, a Juliana, também. Então, assim, são as mulheres. Então, o cara que acha que mulher depende dele pra alguma coisa, tá equivocado, meu irmão. Se você juntar com uma mulher, que a mulher ela tem, não só mulher como homem, ela pode levantar, ou ele pode levantar ou derrubar. Tem uma mulher do lado que me impulsiona. Então, assim, é essa baiana maravilhosa, Juliana. Esse é o maior desafio até aqui. E o que é que você recomendaria para quem quer começar na área de empreendedorismo, na área de locução? O que é que Carioca dá como conselho? Então, vamos ser abrangente, né? Vamos pegar todas as vertentes. Esses dias eu estava no hipermercado, a menina estava sendo treinada, ela falou, ai, para mim foi muito bom trabalhar aqui, eu vou ficar aqui trabalhando. E a outra pessoa ensinando ela como se fosse a dona do hipermercado, e eu falei assim para ela, se o cavalo soubesse a força que tem, ele não puxaria a carroça. A menina, mas por que você falou isso? Porque o dinheiro que ela vai ganhar aqui para empreender, para trabalhar aqui, ela pode empreender e ganhar muito mais até vida de qualidade. Aqui você vai trabalhar domingo a domingo, minha irmã. Aí a outra falou assim, mas não é fácil não. Aí eu falei, é fácil sim, porque eu vivo disso. Se eu fosse trabalhar em qualquer outro lugar com as formações que eu tenho, eu ia estar ganhando 3 mil, 4 mil. Quem vive com isso, gente? Quem sobrevive com 3, 4 mil? Tem gente que acha que é muito... Não é não, rapaz. Gasolina tá R$7. Se a gente tem carro, a gente tem moto, a gente tem casa, a gente tem isso e aquilo... É muita ralação, porque se a gente estivesse trabalhando para os outros debaixo do chicote... Então eu falei, se o cavalo soubesse a força que tem, ele não trabalhava para ninguém. Ele ia viver só, ele ia ser cavalo rebelde. Entendeu? Então assim, para você investir, você precisa dar o primeiro passo. Ninguém começa grande, quem nasce grande é gigante. Tem que vir de baixo para cima, sobe degrau por degrau. É difícil, começa vendendo a sua bala. Da bala, bota bala e bananada. Bala, bananada e paçoca. Bala, bananada, paçoca e pipoca. Bala, bananada, paçoca, pipoca e Coca-Cola. E quando você for ver, você já tem a sua mercearia. Aí da mercearia você tem seu supermercado. E daí vai afora. Ah, eu tô aprendendo a fazer, eu tô arrancando o bife de todo mundo. Aproveita, já abre o açougue. Manicure. 2 coisas. Pronto, você é bilíngue, é bem empreendedora. Entendeu?
Porque se você for esperar você se aperfeiçoar, querido, a gente sempre está aprendendo porque o mundo sempre está evoluindo. O que eu fazia há 20 anos atrás na locução, eu já não posso fazer hoje. Eu tenho que me aprimorar, eu tenho que mudar, eu tenho que andar junto com o desenvolvimento, senão eu não cresço. Seja o que for, se você não evoluir e você ficar parado no tempo, o dinheiro não vai chegar até você. Então começa com aquilo que você tem. A Bíblia fala, seja fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Eu sempre valorizei os bairros aonde eu morei. Onde eu morava, em Xerém, tinha lá uma entrada e a mesma entrada era a saída. Não dá para ganhar dinheiro naquele lugar. Santa Cruz da Serra é muito mais populoso. Mas eu fazia dinheiro em Xerém. Em Xerém eu comprei carro. Em Xerém Em Xerém eu cheguei a ter um Linha, 2 Meriva e um Peugeot. Juntando os 4 não dava um, mas tinha 4 carros. E aí? Para um camarada que trabalhava por conta própria. Tive uma loja de assistência de celular. Que todo mundo falava, olha, fulano me cobrou 100. Aqui é 150, mas fulano me cobrou 100. Faz lá no 100. Eu não posso olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim. Então eu vou te entregar o melhor. Sempre, sempre vou te entregar o melhor. É orgulho, não é orgulho. Eu tenho que saber o que eu quero oferecer para você. Eu não estou de olho no seu dinheiro. Eu estou de olho que o seu progresso aconteça. Se a sua loja crescer, quem vai crescer com isso? Se entrar dinheiro na tua loja, vai entrar dinheiro aonde, gente? É só... Rapaz, tem gente que não entende isso. Então, por favor, você não se prenda a nada. Empreendedoras, empreendedores, não tenha medo. É difícil? É difícil. Mas se você der o primeiro passo, você vai galgando os degraus, vai galgando,